Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 92, né? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, né? Que une vários fatores de redução do estômago de pessoas obesas. Então, acontece muito, podemos afirmar isso, que em cada 100%, uns 70% ocorre rejeição na cirurgia, ao ponto, a rejeição nesse caso está relacionada ao fato da reincidência. A pessoa passa pela cirurgia, ali é reduzido aquele órgão no corpo físico da pessoa, né, o estômago, partes só. E que é suficiente ali para ela se alimentar pouco e emagrecer. Mas ocorre ali um fato ocorre ali que é parecido que a pessoa não passou por cirurgia alguma. Ele, em vez de emagrecer, ele ganha mais peso. Por que será? Porque lá no perispírito não foi realizado cirurgia bariátrica no perispírito. Mas como que se realiza uma cirurgia bariátrica no perispírito? Através da mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Através de se conter, sabe? Manter-se pulso firme. É uma luta constante e incessante, que depende muito do indivíduo e de mais ninguém. Mas a família tem que contribuir, não pode assim preparar certos condimentos, porque senão aquela pessoa que está em tratamento não aguenta. Não tem nada, isso é tudo desculpa. É tudo desculpa. Sabe por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que ele opta por uma transformação, você pode colocar ali à frente dele toneladas de alimento que ele centralizou no eu dele, aquele desejo, ele vai mudar. Então é uma aprovação para que ele lute contra aquelas maledicências que ele traz de vidas passadas. Então, são acontecimentos que a medicina, que a ciência médica, ela tapa o sol com a peneira, criando, inventando-se um nome aqui, um nome ali, você entendeu? Para poder, assim, escapar da responsabilidade que tem em mãos, né? É como, por exemplo, na psiquiatria usa-se um termo, você é esquizofrênico. Eles dizem isso sem saber o que estão dizendo. É óbvio que eles estudam, mas o estudo não lhes dão condições de classificar aquilo ali por esquizofrênico. Sabe por quê? Porque você sabe o que é esquizofrenia? Esquizofrenia é o suicida após o homicídio. Você entendeu? Em vidas passadas,
o indivíduo, ele, mediante alguma situação, ele matou ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou a filha. Ele matou alguém. Ela matou alguém. E depois, pimba, se suicidou. Então, a esquizofrenia é o suicida após o homicídio. Agora, é lógico que a ciência médica ela não vai dizer isso para o paciente, até porque ela desconhece isso. Aí você me diz assim, mas você sabe isso através de onde? Onde está escrito isso? Eu aprendi isso com o maior dicionário, aliás, com a maior antena psíquica depois de Jesus e de Kardec que esteve na Terra, que chamava-se Francisco Xavier. Ele é quem disse que a esquizofrenia é o suicida após o homicídio. Então, Chico Xavier falou, a água parou. Pelo menos para mim. Você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Eu acreditando basta. Você entendeu? Mas raciocine, estude. E não vai acreditando nessas bobageiras, nessas besteiras, entendeu? Que eles ficam falando, perturbando mais a cabeça das pessoas, sabe? É como, por exemplo, psicólogo. Com todo respeito. Qual a função de um psicólogo? Cutucar ferida? Que já 30, 40, 50 anos já se cicatrizou? Cutucar a ferida para ela sangrar novamente, para você recordar de tudo aquilo ali novamente? Será que não é fazer o paciente sofrer pela segunda, pela milésima vez? Será que não é? Só que esses, né? Eles não pensam nisso. Eles querem cutucar a ferida. Agora, a gente entende, conversando com os mentores espirituais, eles já me disseram que todos esses que nascem nessa área, como psicólogo, como psiquiatra, é porque em vidas passadas foram pacientes também psiquiátricos, foram também pacientes tratados por psicólogos e que não lograram êxito nos tratamentos. Por isso, na parte espiritual, quando eles retornaram à parte espiritual, presta atenção nisso, gente. Quando eles retornaram à parte espiritual, como pacientes psiquiátricos e como psicólogos, eles lá estudaram, se prepararam para vir aqui à Terra para poder ajudar a humanidade, porque na espiritualidade eles aprenderam uma coisa que aqui na Terra ainda não existe. Então, 99%, não é generalizando não, 99% dos psiquiatras e dos psicólogos foram pacientes psiquiátricos e pacientes de psicólogos em vidas passadas, seres transtornados, seres obsidiados, que tomaram consciência desse fato no plano espiritual, retornaram ao corpo físico para ajudar a humanidade. Ei, gente, o espiritismo remonta à causa. Por isso que as pessoas deveriam estudar essa ciência. Voltando-se para os construtores, falou-lhes a fábula: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá, em definitivo, junto de Segismundo, na nova experiência. Quer dizer, Herculano,
ele seria, né, o mentor espiritual de Segismundo nesta atual existência a qual eles estavam preparando ele. Herculano seria o mentor espiritual de Segismundo. Como você tem o seu mentor espiritual, seu anjo guardião, então Herculano seria, né? Ele ia ser o mentor espiritual de Segismundo. Até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentidos mais distantes. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil. Desde o útero materno, precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Você observou a complexidade num processo reencarnatório? Agora, queridos irmãos, como eu já disse, porque está dentro do livro aqui, cada caso é um caso. Como eu já disse em outros vídeos, tem caso que é milhões de vezes mais complicado do que o de Segismundo. Tem casos que é mais fácil. Tem casos que o próprio espírito, ele mesmo reencarna ele ali sem o auxílio dos benfeitores espirituais. Mas, analisando, você já parou para observar o quanto o processo é complexo? O auxílio dos mentores espirituais aí no teu lar, auxiliando o teu bebezinho, sem você dar conta de que aí dentro do teu lar tem um mensageiro divino, você acreditando ou não. Porque não depende de você, depende dos desígnios de Deus. Deus querendo é o que importa. O teu querer, a tua vontade não significa nada. Olha só para você ver. Por mais que exista um certo respeito na sua vontade, no seu querer, mas existem 2 leis, a da terra e a de Deus, mas prevalece sempre a de Deus. Então você pode ser da religião, da denominação que for, que aí dentro da tua casa tem um mentor espiritual amparando o teu filho que acabou de nascer, está amparando a tua esposa no período da gestação, tá amparando o teu lar para que o teu lar não sofra ataque das trevas, para que não venha a prejudicar a reencarnação desse ser o qual a tua esposa está grávida. Você entendeu?
E depois disso, existem as fases ainda, como eu já disse. O preparo reencarnatório, queridos irmãos, ele começa quando o casal está namorando. Quando ele está namorando, ali já começa um preparo reencarnatório da prole, dos filhos. Depois ocorre todo aquele processo da preparação da programação dos arquétipos, né, da história do indivíduo, tudo. Depois ocorre a concepção, ocorre ali a miniaturização, ocorre ali a gravidez no útero materno, o embrião no líquido amniótico durante 9 meses. Ali, tudo se encontra sob o amparo e a proteção divina e de um mentor espiritual. Depois tem a fase, existe 3 fases para concretizar a reencarnação do indivíduo. Da concepção aos 7 anos, é uma fase. Dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21. Então, se você ainda não tem 21 anos de idade, significa que você ainda não se encontra 100% reencarnado ou reencarnada. Por isso que os pais devem investir muito na formação moral e intelectual dos filhos nessa fase, dando bons exemplos, evangelizando-os, não através de palavras, mas sim através de bons exemplos. Porque essa fase é muito crítica. Por isso que até os 21 anos, os jovens, eles querem experimentar tudo, é a fase da experimentação. Eles querem pôr a mão, eles querem tocar, eles querem sentir o prazer, eles querem sentir o gosto, sabe? É a fase da ilusão. Pior que tem muitas pessoas que continuam nessa ilusão até depois de velho. 30, 35, 40, e continua essas ilusões ainda, você entendeu? E vai. E tem gente que vive até os 90 anos iludido na fantasia, na promiscuidade, na sexolatria. E achando que são mocinhos, que são mocinhas, que tá tudo bem. É porque não estudaram, leram. Pode até que essas pessoas leram, mas não assimilaram a grandiosidade do processo reencarnatório de um ser na Terra. Então, por isso que essa fase até os 21 anos, ela é muito complicada. Os pais precisam estar muito presentes na vida daquele filho em formação, em desenvolvimento. Você entendeu? Porque se ele não está presente ali, se os pais não se encontram presentes, sabe? Os filhos são muito assim, são espíritos muito vulneráveis, ainda mais num mundo de provas e expiações, onde a tendência ao mal quase sempre é maior do que o do bem. Então, tudo que não presta ele quer experimentar, ele quer tocar, ele quer dar uma pitadinha, um golinho, fazer um amorzinho. Você entendeu, né? Eu não vou continuar mais não. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção, enquanto se estendia sob meus olhos aqueles
microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula ovo. Acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: olha só, o que aconteceu? Quando é que aqui na Terra isso acontece? Eu pergunto a você, médico, estudante de medicina, se você, na faculdade, deparou com esta situação aqui lá nos laboratórios da faculdade. Olha aqui, ó. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Agora aqui, ó. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula ovo. Acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: isso aconteceu com você lá no laboratório da faculdade, onde você estudou, onde você está estudando? Já aconteceu com você, estudante de medicina ou médico, você se deparar com a célula ovo e no microscópio você sondar, você entendeu? O núcleo desta célula, onde o espermatozoide vai ser introduzido, entendeu? Onde ele vai alojar, e junto com estas duas células vai vir depois o perispírito, o espírito, com todo aquele arquétipo, com toda aquela programação reencarnatória. Aconteceu isso com você em algum laboratório? Você conseguiu presenciar isso em alguma faculdade? Ah, mas eu já estudei a célula ovo, sim. Mas você viu ali, você conseguiu ver ali no núcleo dela o processo receptivo, a atração receptora daquele espírito que, no caso eu estou dizendo, você conseguiu ver o magnetismo daquela célula se preparando junto com a outra célula, o espermatozoide, para poder receber aquela programação a qual é o perispírito e o espírito miniaturizado? Eu garanto que não. É aí que eu digo que a ciência da Terra, a justiça da Terra é capenga, é pobre, porque ainda não possuem estas condições. Por quê? Devido à nossa evolução. É óbvio que ainda não dispomos destas condições aqui na Terra. É óbvio que não. O máximo que você conseguiu ver ali no microscópio foi o núcleo físico, o núcleo fisiológico, o processo todo gelatinoso, você entendeu? Do corpo da célula. Mas você não conseguiu ver ali o princípio, se assim eu posso dizer, para simplificar uma coisa que vocês vão achar um absurdo. Você não conseguiu enxergar ali o princípio inteligente. O princípio inteligente podem me chamar de louco, mas um dia vocês vão aprender, vocês vão descobrir isso.
Vocês conseguiram enxergar ali o princípio inteligente ali da célula? Vocês conseguiram enxergar o princípio inteligente do espermatozoide? Não conseguiram enxergar nem o espírito, nem o perispírito, com toda a tua programação reencarnatória, quanto mais entender de princípio inteligente de célula e de espermatozoide. Não é verdade? Vamos passar para o próximo vídeo.